E aí, galerinha, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon e nós vamos iniciar nossa aula de matemática agora. E para isso, nós precisamos de todo o material que vocês têm aí. Caneta, papel, borracha, lápis, tudo direitinho no ponto para a gente iniciar nossa aula de matemática, que vai falar sobre análise de gráficos em linhas, apresentado em algumas informações cotidianas, em alguns exemplos, algumas situações, problemas envolvendo duas grandezas. Então, fica de olho na telinha que a gente vai já começar nossa aula de matemática. Bem, pessoal, e aí, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos aprender o quê? Bem, nós vamos aprender a analisar dados apresentados em um gráfico de linhas com mais de uma grandeza representada. Então, os gráficos de linha, eles servem justamente para a gente comparar uma relação entre dados. Se você observar bem, nessa figura que nós temos aqui, nós temos exatamente pelo título que está demonstrado aí, a venda de 2017. Venda de quê? De um determinado produto, de um determinado material que está sendo comercializado. E aí você observa que essa venda foi a venda realizada durante todo o ano de 2017. Bem, na horizontal, aqui na horizontal, a gente consegue observar que os dados que estão sendo apresentados aqui para a gente é justamente os meses do ano. O mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho, mês de julho, mês de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, pessoal. Então, eu queria que vocês observassem também que na vertical nós temos alguns dados sendo apresentados. O que se refere exatamente à informação que está sendo apresentada na vertical. Então, a informação que está sendo apresentada nessa linha vertical, nessa coluna aí, né, na vertical, é justamente a informação de valores. O valor de R$ 1.000, o valor de R$ 2.000, o valor de R$ 3.000, o valor de R$ 4.000, o valor de R$ 5.000, o valor de R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 9.000 e o valor de R$ 10.000. Bem, vou apagar aqui essa informação, certo? E mostrar para vocês que existe uma linha vermelha e essa linha vermelha, ela vai nos dar uma informação exatamente do valor que foi vendido por mês. Então, a gente vai fazer um comparativo aí entre o mês e o valor que foi vendido durante esse mês. Então, olha só, no mês de janeiro de 2017, se você passar uma linha na vertical, você vai observar que encontramos na linha o valor de R$ 4.000. Olha só. Então, a informação que nós temos aqui é que em janeiro de 2017, a venda foi exatamente correspondente a um valor de R$ 4.000. Então, em janeiro de 2017, eu vendi exatamente R$ 4.000 de um determinado produto. Vamos analisar as outras informações que nós temos aqui. Vamos cruzar os dados, exatamente o dado que representa o mês com o dado que representa valor e observar quanto foi vendido exatamente no mês de 2017, no determinado mês de 2017. Nós vamos pegar aqui em fevereiro. Nós vamos pegar e passar uma reta aqui na perpendicular, passando aqui por fevereiro de 2017, e vamos passar aqui uma determinada linha. O encontro aqui é esse outro ponto. A gente pode informar com exatidão qual foi o valor que foi vendido aí? Não. Observe
que essa linha, ela não corresponde a esses limites que eu tenho. Ela não corresponde ao limite de R$ 5.000, nessa parte mais inferior, e nem corresponde ao limite superior que está aí como sendo R$ 6.000. Está entre R$ 5.000 e R$ 6.000. Então, a gente não pode colocar um determinado valor precisamente, mas a gente pode supor que foi um valor acima de R$ 5.000 e abaixo de R$ 6.000 vendido no mês de fevereiro do ano de 2017. A gente observando alguns outros dados aqui, a gente vai observar que no mês de março, olha só, gente, no mês de março, quanto foi vendido? Foi vendido o valor de R$ 3.000. Então, R$ 3.000 é o valor que foi vendido em março. Então, foi um valor inferior ao mês de janeiro. Olha só a leitura que a gente consegue fazer aqui, observando só esse gráfico de linha. No mês de março do ano de 2017, foi vendido um valor correspondente a R$ 3.000. Só que no mês de janeiro de 2017, foi vendido um valor correspondente a R$ 4.000. No mês de fevereiro, foi vendido um valor superior a R$ 5.000 e inferior a R$ 6.000. Então, o que é que a gente pode formular a partir desses três dados que a gente consegue ler aqui nesse gráfico de linhas? Que no mês de janeiro a gente vendeu R$ 4.000 no ano de 2017. No mês de fevereiro, vendemos um valor superior a R$ 5.000 e inferior a R$ 6.000. Já no mês de março, nós vendemos um valor exatamente correspondente a R$ 3.000. Nós vendemos R$ 3.000 no mês de março de 2017. Então, entre esses 3 meses, o mês que a gente menos vendeu foi no mês de março. No mês que a gente mais vendeu foi no mês de fevereiro, que a gente vendeu um valor superior a R$ 5.000. Já no mês de janeiro, foi o mês que a gente vendeu algo intermediário a esses 2 meses. A gente vendeu R$ 4.000, certo? Foi superior a março, mas foi inferior a fevereiro. Observando os outros dados, a gente consegue constatar aqui, ó, por exemplo, no mês de abril, passando aqui uma reta na vertical, certo? E passando uma linha aqui, uma reta na horizontal, a gente chega a esse valor aqui, correspondente de R$ 4.000. Então, no mês de abril de 2017, foi vendido um valor correspondente a R$ 4.000. Então, a gente pode afirmar que tanto no mês de janeiro quanto no mês de abril, nós vendemos exatamente o mesmo valor, R$ 4.000. Nós vendemos uma determinada quantidade de materiais, uma determinada quantidade de objetos, foram comercializados, e o valor que foi arrecadado por venda, com as vendas, foi um valor correspondente a R$ 4.000. A gente vai observar aqui que no mês de maio, olha só, no mês de maio a gente vendeu algo correspondente ao quê? Olha só, a um valor que é superior a R$ 3.000, bem próximo de R$ 3.000, mas superior, e um valor inferior a R$ 4.000. Isso no mês de maio. No mês de junho, vamos passar aqui uma reta na vertical. E a gente chega a um valor correspondente, olha só, comparando aqui, fazendo o cruzamento dos dados, a gente chega a um valor correspondente a R$ 9.000. Se a gente observar nesse gráfico de linhas, esse ponto aí é o maior ponto que a gente consegue observar nesse gráfico. Então, no mês de junho, é o mês em que eu mais vendi. Eu vendi algo correspondente a R$ 9.000. Então, de todos os materiais que eu vendi no mês de junho, o valor obtido com essas vendas é um valor correspondente a R$ 9.000, pessoal. Então, olhando os outros meses, o mês de julho, no mês de julho, eu chego a obter um valor correspondente ao quê? Algo superior a R$ 4.000 e inferior a R$ 5.000. É isso que a gente pode observar
Então, cruzando os dados aqui, passando uma linha, né? Passando uma reta na vertical e uma reta na horizontal, a gente consegue observar que o valor vendido justamente no mês de julho é um valor superior a R$ 4.000 e inferior a R$ 5.000. Mês de agosto. No mês de agosto, a gente chega a vender algo superior a R$ 3.000 novamente. Olha só, superior a R$ 3.000, mas o que? Inferior a R$ 4.000. O mês de setembro é o mês que a gente menos vende. Olha só, esse é o ponto que está mais próximo de zero entre esses valores que nós observamos aí. Então, passando uma reta aqui na vertical e uma reta na horizontal, então a gente chega a vender o que? Algo superior a R$ 0, mas inferior a R$ 1.000. Então a gente vendeu menos de R$ 1.000. É isso que a gente pode afirmar, que em setembro, no mês de setembro de 2017, nós vendemos algo inferior a R$ 1.000. O mês de outubro, aqui no mês de outubro, nós vendemos exatamente R$ 3.000. Fazendo o comparativo aqui entre esses dados, mês de outubro, a gente chegou a vender algo correspondente a R$ 3.000. O mês de novembro, observa só, passo uma reta na vertical, passo outro na horizontal, outra reta na horizontal, e nós vamos observar que nós chegamos a vender algo superior a R$ 2.000, porém é inferior a R$ 3.000. Isso no mês de novembro. No mês de dezembro, nós chegamos a vender algo superior a R$ 4.000 e inferior a R$ 5.000. Então, essas são as informações que nós conseguimos obter através desse gráfico de linhas. O que a gente poderia afirmar aqui? Qual foi o mês que nós vendemos mais? O mês que nós vendemos mais é justamente o mês de junho. E o mês que a gente menos vendeu? O mês de setembro. Esse é o comparativo que a gente faz com essa informação que nós obtemos através do gráfico de linhas, mostrando essas informações aí entre esses dados, que são os valores e os meses, justamente no ano de 2017. Então, esse é um gráfico que corresponde ao total de vendas em valores, em reais, durante os meses do ano de 2017. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar a treinar e entender um pouco mais a respeito do gráfico de linhas. Olha só, praticando. Vou ler essa questão aqui para que a gente possa tentar interpretar e responder ao que se pede. Então, olha só. O gráfico representa o consumo de água de uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março, medido em metros cúbicos. Qual é a tabela que representa esse gráfico? Que melhor representa esse gráfico? Então, olha só. Quais são as informações que esse gráfico traz aí para a gente? Nós temos uma informação dos meses do ano, janeiro, fevereiro e março, e nós temos uma informação que é o consumo de água em metros cúbicos, que está sendo representado em uma coluna, nessa coluna aí que nós temos apresentado. Então, nós temos 0 metro cúbico, nós temos 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Observe que a escala aí sempre é a mesma, é de 10 em 10. Então, essa escala aí sempre é a mesma, está milimetricamente perfeito o espaçamento aí. Então, é a mesma classe, é o mesmo crescimento. Então, cresce de 10 em 10 cada uma dessas informações, cada um desses dados aí. E aí nós temos a informação que no mês de janeiro, olha só, o que é que a gente pode retirar desse gráfico aqui? A gente pode informar que no mês de janeiro, o consumo de água foi de 40 metros cúbicos, certo?
o consumo de água de uma família no mês de janeiro foi exatamente igual a 40 metros cúbicos de água. Já no mês de fevereiro, olha só, no mês de fevereiro foi consumido exatamente 30 metros cúbicos de água. É o que a gente pode analisar aqui. No mês de março, o consumo dessa família é correspondente a 80 metros cúbicos de água. Olha só, 80 metros cúbicos de água. Esse é o comparativo que a gente faz aqui nessa informação em gráfico de linha do consumo de água de uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março. Agora observa só. Se a gente fosse fazer algumas perguntas aqui para vocês, qual é o mês, certo, em que o consumo foi menor? O que é que a gente vai responder? Analisando esse gráfico aí. Bem, o mês em que houve o menor consumo de água por essa família é o mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro é o mês em que obtivemos um menor consumo de água. Já o mês em que houve o maior consumo de água foi o mês exatamente de março. O mês de março foi o mês em que nós obtivemos o maior consumo de água em metro cúbico. Então, qual é a tabela que representa este gráfico? Seria a tabela da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? Então, novamente, só para relembrar, o consumo no mês de janeiro foi de 40 metros cúbicos. Essa é a informação que a gente tem que ter. No mês de janeiro foi consumido exatamente 40 metros cúbicos de água. E aí você observa, qual é a tabela que tem essa informação de 40 metros cúbicos de água? Não é a tabela da letra A, vou descartar. Não é a tabela da letra B, vou descartar. A tabela da letra C e a tabela da letra D tem essa informação de 40 metros cúbicos de água. Mas espera aí, entre a letra C e a letra D, qual estaria correta? Eu não posso marcar as duas. Então vamos analisar outra informação, a informação do consumo de água no mês de fevereiro. Bem, no mês de fevereiro, o consumo de água foi exatamente igual a 30 metros cúbicos. Então, qual dessas duas tabelas, entre a letra C e a letra D, tem essa informação que no mês de fevereiro foi consumido exatamente 30 metros cúbicos de água? A letra D. Então, tá aqui, ó, 30, 40. Letra D seria a opção correta, mas vamos terminar nossa análise. No mês de março, houve um consumo correspondente a 80 metros cúbicos de água, só para validar nossa informação, nossa resposta. Então, no mês de março, houve um consumo de 80 metros cúbicos de água. Olha só aqui, ó, a informação presente na tabela da letra D. Então, a tabela da letra D é a tabela correta. Ela traz, no mês de janeiro, um consumo de água de 40 metros cúbicos, no mês de fevereiro, um consumo de água de 30 metros cúbicos e no mês de março, um consumo de água de 80 metros cúbicos. Perfeito? Então, essa é a opção correta, gente. Vamos para uma próxima questão? Olha só. A tabela seguinte mostra os números de pares de calçado vendidos pela loja Pise Bem. Isso durante os meses de janeiro a abril de 2010. Então, nós conseguimos observar nessa primeira coluna, a coluna dos meses, certo? Mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Já na segunda coluna, o número de pares de calçado. Então, nós temos aí 200 pares, 185 pares de calçado, 225 e 250 pares de calçado. Isso da nossa loja Pise Bem. Então, o gráfico que melhor representa esta tabela é exatamente o gráfico da letra A, o gráfico da letra B, o gráfico da letra C ou o gráfico da letra D. Observe que no mês de janeiro eu tive exatamente 200 pares de calçado, certo? Então, olha só, 200 pares no mês de janeiro. Você já começa aqui no ponto que equivale a 200 pares de calçado.
certo? Todas as 4 tabelas aqui que nós temos, ela representa a mesma informação que nós temos aqui no mês de janeiro, o número de pares de calçado correspondente a 200. Já no mês de fevereiro, esse número de pares de calçado tem que ser correspondente a 185. Vou apagar aqui para você poder visualizar melhor. Mês de fevereiro, o número de pares de calçado é correspondente a 185. Então, olhando para os 4 gráficos que nós temos aqui, o gráfico da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Quem é que vai poder representar essa informação que nós temos para o mês de fevereiro? Seria o gráfico da letra A. O gráfico da letra A está me dizendo aqui que no mês de fevereiro nós temos 100 pares de calçado. Então, o gráfico da letra A não é correto, a gente vai descartar ele, certo? O gráfico da letra B, ele está me dizendo que no mês de fevereiro o número de pares de calçado é inferior a 200. Eu só não posso precisar. Mas vamos lá, vamos analisar os outros gráficos. O gráfico aqui da letra C, no mês de fevereiro, eu estou dizendo que o número de pares de calçado corresponde a 200. Isso aqui é outra informação que eu não posso considerar, então esse gráfico eu já descarto. Ele já me traz uma informação errada. No mês de fevereiro, eu tenho o correspondente a uma quantidade de pares de sapato exatamente igual a 185. Então, a quantidade de pares de calçado no mês de fevereiro tem que ser correspondente a 185 e não 200, como está dizendo aqui. Então, eu já vou descartar letra C também. Analisando a letra D. A letra D, no mês de fevereiro, traz uma informação que é superior a 200 pares de calçado. Eu não sei exatamente a informação que vai estar aqui para essa relação, mas eu posso informar que é acima de 200. Se é acima de 200, isso aqui não concorda com a informação que nós temos aqui em tabela. No mês de fevereiro, eu tenho 185 pares de calçado. Já no mês de março, 225. Então, eu já descartaria também a letra D. A resposta correta aqui para a gente é a letra B. Certo? Essa seria a informação correta apenas pela apresentação dessas 2 informações. Mês de janeiro, 200 pares de calçado. Mês de fevereiro, uma quantidade inferior a 200, bem próximo de 200, mas inferior a 200. Já no mês de março, é uma informação que está superior a 200. Então, 225 pares de calçado, a informação superior a 200, olha só como é que fica aqui. Está aqui a nossa representação gráfica. Também está me mostrando que é uma informação superior a 200 pares de calçado. Porém, eu não posso precisar. Já no caso do mês de abril nós temos uma informação que corresponde a 250 pares de calçado. Então, teria que ficar mais ou menos ali pelo meio. Então, vamos observar se essa é a informação que nós temos. Aqui, eu tenho exatamente a informação correspondente ao mês de abril, certo? E a quantidade de pares de calçado é algo superior a 200 e inferior a 300. Está quase no meio ali. Então, o gráfico correto é o gráfico da letra B. Essa é a opção correta. Então, esse é o gráfico que melhor representa essa situação. No mês de janeiro, eu tenho 200 pares de calçado. No mês de fevereiro, eu tenho algo inferior a 200. Eu tenho 185 pares de calçado. No mês de março, eu tenho 225, é algo que é superior a 200. E no mês de abril, eu tenho algo também que é superior a 250. E está superior a 225, essa marca do mês de março. Então, o gráfico correto é o gráfico da letra B. Certo? Olha essa outra informação aqui que nós trazemos nessa questão. Vamos ver se a gente consegue responder ela antes de terminar a nossa aula de hoje. Aqui eu tenho a informação que é a escalada da moeda americana em 2015. A cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Olha só, no mês de janeiro, certo? O dólar estava exatamente igual a 2,689 reais.
Já no mês de fevereiro, o dólar passou a R$ 2,856. No mês de março, o dólar estava 3,192. No mês de abril, o dólar estava exatamente igual a 3,013 reais. Se você observar, teve uma queda aí, exatamente relacionando o mês de março e o mês de abril. Houve uma queda na valorização do dólar. Já no mês de maio, houve uma valorização positiva, né? Cresceu um pouco o valor comercial do dólar. Foi para R$ 3,187 reais. Já no mês de junho, houve novamente uma queda onde o valor correspondente é R$ 3,110 reais. No mês de julho, houve novamente uma valorização, houve aí um aumento, né, no valor do dólar comercial, correspondente a R$ 3,425, R$ 3,425 reais. No mês de agosto, houve novamente uma valorização. No mês de setembro, 1º de setembro, dia 18 de setembro, 22 de setembro, 25 de setembro e 28 de setembro, a gente tem justamente essa relação aí, que cresce novamente, depois decresce no dia 25, vai para R$ 3,975 reais, e depois cresce mais um pouco no dia 28 de setembro, que é R$ 3,109 reais. Então, com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial, no último dia de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Então, em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor do que 2,689 reais. A gente não tem essa informação aqui. Olhando para a nossa tabela, a gente não tem essa informação. Então, a gente não pode dizer que essa é a afirmativa correta. E aí você vai analisar as outras opções. Letra B, o maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Então, em 28 de setembro, a cotação do dólar foi de R$ 4,109 reais. Não é o maior valor, porque a gente consegue observar aqui que R$ 4,145 reais é a maior cotação do dólar, observando esse gráfico em linhas. Já na letra C, a função que representa o valor do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Nem sempre ela é crescente, às vezes ela decresce. Então, essa opção, letra C, também não é a alternativa correta. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Março e maio. Você vai pegar 3,192 e vai subtrair 3,187. Então, você faz a subtração entre esses valores e responde. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real? Então, isso é que você tem que responder. Já na letra E, em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor do que 3,629. Em 15 de agosto, a gente pode aqui, ó, informar que aqui é o dia 31 de agosto. Com certeza, essa informação do dia 15 de agosto é algo que está aqui entre julho e agosto. Essa informação aqui. E com certeza ela é inferior a R$ 3,629 reais. Então, a alternativa correta é justamente a letra E. A letra E é a alternativa correta, pessoal. Tudo bem? Então, a gente encerra nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito do gráfico de linhas. E nós nos vemos em uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!